Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Sérgio Libânio. Este é o canal Capital ou Povo Trabalhador. Tem que escolher um dos dois, viu, gente? Os dois não valem. Hoje é sexta-feira, 26 de setembro. Mais uma semana quente, manifestações, recuo da PEC da anistia, Jones Manuel na Câmara dos Deputados. Enfim, de tédio a gente não morre, né, aqui no Brasil. Hoje nós vamos completar a explanação sobre a teoria monetária moderna, a TMM, mas antes eu queria fazer um breve resumo para solidificar alguns conceitos que foram expostos no primeiro vídeo. Em primeiro lugar, há aquele senso comum de que o orçamento federal é como um orçamento doméstico, que você não pode gastar mais do que arrecada, segundo a TMM, é completamente falso. Porque, na verdade, o governo gasta para depois tributar e emprestar, porque ele é o dono da sua moeda, isso nos países, evidentemente, com soberania monetária. Como dono dessa moeda, ele utiliza esse instrumento para regular e controlar a economia. Primeiro, através de déficits fiscais, ou seja, de injeção de moeda na economia, fazendo com que os agentes econômicos a utilizem. A outra é preservando uma certa poupança interna através da emissão de títulos da dívida, e outra é a regulação dos empregos e da inflação através do vetor monetário. Quando se injeta dinheiro à medida em que a economia está em baixa, e retira quando ela está aquecida. As taxas de juros compõem esse arranjo, na medida em que elas vão remunerar o capital que é utilizado como investimento através de empréstimos, e remunera também os títulos da dívida. Sempre lembrando que taxas de juros baixas em países soberanos monetariamente não são um problema, mas taxas de juros altas normalmente o são, como aqui no Brasil. Um outro aspecto da teoria monetária moderna é a de que o controle inflacionário não deve ser feito por políticas monetárias, ou seja, através de taxas de juros básicas. Esse, na verdade, é uma reivindicação do consenso monetário, ou do novo consenso monetário, ou consenso monetário neoliberal, em que aperta a taxa de juros à medida em que prevê inflação pela frente, ou seja, age de forma preemptiva, antes mesmo que a inflação aconteça. De que forma? Gerando metas de inflação e mecanismos de controle que supostamente são capazes de prever quando a inflação vai subir. Um dos marcadores, dos indicadores que eles usam é completamente inadequado, que é o próprio déficit fiscal. Os Estados Unidos têm seus controles através do FED, aqui nós temos nossos controles também. Aqui é feita uma consulta entre empresários e agentes do sistema financeiro. Normalmente eles erram, e erram muito. Esse aqui é o problema. E taxas de juros muito elevadas costumam desaquecer a economia, levar ao desemprego e rebaixar salários.
o que os economistas neoliberais chamam de ajuste estrutural. Então fica aí mais ou menos óbvio que muitas das vezes não é a inflação que essas medidas estão mirando, não é na inflação que elas estão mirando, mas nos salários e na preservação das suas taxas de lucro. A teoria monetária moderna, ela nasceu em 90, a partir de um sujeito que, na verdade, não era economista, o Warren Musler. Ele era um financista e ele trabalhava com crédito e débito o tempo inteiro. E um dia ele se perguntou, olha, se há muitos débitos que vão para o governo é porque houve um crédito anterior. E ele publicou um manual que teve inicialmente pouca credibilidade no meio acadêmico, dizendo basicamente que os economistas estavam entendendo tudo errado, tinham invertido a lógica, que era preciso inverter de novo, colocar de cabeça para cima o entendimento do funcionamento da economia. Economistas depois sensibilizados com essa ideia, tipo Winnie Godlin, começaram a desenvolver modelos a partir dessa ideia de Mosley e reforçar a TMM. Economistas como a Stephanie Kelton, que é considerada aí pela imprensa como uma economista não heterodoxa, na verdade ela é uma defensora da TMM, passaram a ter importância. Isso teve um boom em 2019 e de lá para cá ninguém mais fala nisso. Há razões para tal e depois eu vou explicar. Mas no vídeo anterior eu tinha prometido abordar 3 pontos. A questão da balança comercial, principalmente a balança comercial estadunidense e o esforço ou tarifaço do Trump, dar uma analisada no que significa isso. O outro ponto é a economia, por uma economia popular, que é a proposta da TMM, e fazer as críticas a essa teoria, finalizando então este bloco de discussões. Em relação à balança comercial, assim, eu estava pesquisando e estudei principalmente um livro da Stephanie Kelton, que é o Mito do Déficit, dá título aos vídeos, mas também outros autores, o próprio Winnie Godlin, há artigos dele disponíveis na internet, inclusive sobre a balança comercial, e eu tive vontade de rir. Eu juro para vocês que eu tive vontade de rir das trapalhadas do Donald Trump, das deturpações que ele e seus assessores fazem dessa questão. Para entender, vamos retroceder um pouquinho no passado, vamos lá para Bretton Woods. Em Bretton Woods ficou acordado que a moeda de referência no mundo seria o dólar. Então, o mundo inteiro comercializaria em dólar. A economia mundial seria dolarizada do ponto de vista do comércio internacional. Só que o câmbio seria fixo e lastreado por ouro. Cada dólar valia 35 onças de ouro. Isso foi o que foi acordado em Bretton Woods, uma conferência que aconteceu em 1944, na cidade homônima, um pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Todos já sabiam que a Alemanha já ia perder, não por causa dos aliados,
mas porque ele já estava perdendo 80% do exército profissional alemão, estava na frente oriental, e ele estava apanhando duramente dos soviéticos. Eles iam perder independentemente da presença dos aliados, mas é evidente que a presença facilitou. Então, nessa conferência foi estabelecida essa nova ordem econômica mundial. Keynes foi contra. Keynes propunha, ou propôs, uma cesta de moeda como referência, escolhendo aí 4 ou 5 países, incluindo os Estados Unidos, porque ele percebeu o grande poder discricionário que um só país, tendo como referência a sua própria moeda, teria sobre o resto do mundo. Um exemplo disso foi o choque de juros do Paul Volcker em 1979, que refreou a valorização do marco alemão, da moeda japonesa, além de começar a refrear o crescimento dessas duas economias que ameaçavam a hegemonia americana, além de quebrar países latino-americanos como o próprio Brasil e a Argentina. Então, ele, antecipando isso, em 1944, propôs a cesta de moedas, em contraposição ao dólar como moeda de referência para o comércio internacional. Mas ele perdeu, infelizmente ele perdeu, e o dólar se tornou essa moeda referência no sistema internacional de trocas. Desde então, os Estados Unidos vivem cronicamente problemas de déficit na balança comercial. Mas isso é mais ou menos óbvio. Para que o dólar se consolidasse como referência internacional, era preciso que ele estivesse presente no mundo inteiro. Os Estados Unidos vivia aí algo que começa na final da década de 40, década de 50, algo que se aproximava a um estado de bem-estar social, nunca foi, mas tinha uma classe média forte, numerosa e com capacidade de compra, tinha disponível valor agregado, renda e crédito barato, e tinha capacidade de consumir, e consumia. Isso gerava cronicamente déficit na balança comercial. O problema é que o dólar estava atrelado no câmbio fixo ao ouro. Toda vez que tinha déficit na balança comercial estadunidense, era necessário aumentar a taxa de juros para fazer com que esse ouro voltasse. Na verdade, era fazer com que a moeda voltasse, porque recompor o estoque de ouro e baixar novamente os juros. Isso começa a ser um problema a partir do final da década de 60, quando os Estados Unidos entram em recessão, na verdade entra em estagflação, e Richard Nixon abole o padrão ouro. Até porque nem tinha ouro, já que a economia estava crescendo tanto, estava tomando dimensões tão gigantes como é hoje, que não tinha ouro suficiente para lastrear as moedas. E o dólar passou a ser, além da moeda referência, passou a ser a moeda fiduciária. Passou a exercer o papel de garantia de saúde econômica em substituição ao ouro. Simples assim. E a tendência a fazer déficits fiscais até aumentou, porque não havia mais esse problema de recompor as reservas de ouro. Isso era um problema para os Estados Unidos? Absolutamente não. Em primeiro lugar, vamos colocar uma situação concreta. Vamos supor que a China fizesse 400 bilhões de superávit em dólar em relação aos Estados Unidos, descontando aí a taxa de lucro e os custos operacionais dessas operações. Onde que a China ia guardar esses dólares? No Banco Central da China?
Não faz sentido. Ia ficar lá sem render nada. No colchão, no armário? Não. É no Tesouro Americano, sob forma de título de dívida. Dinheiro que era usado para financiar a própria dívida dos Estados Unidos. Então, não necessariamente, para os Estados Unidos não era um problema, e não necessariamente não é um problema para qualquer país. Vai depender da saúde econômica desse país. Mas para os Estados Unidos, não. O que aconteceu de fato e que prejudicou a classe trabalhadora daquele país foi durante já na era neoliberal, principalmente a partir do NAFTA, que é o acordo entre os países da América do Norte, México, Estados Unidos e Canadá, e os acordos da OMC, é que grandes indústrias manufatureiras dos Estados Unidos, inclusive indústrias de tecnologia e indústrias automobilísticas, ou seja, com alto valor agregado, saíram do solo americano à procura de mão de obra mais barata, menos impostos e recursos subsidiados, e foram para o México, para o Sudeste da Ásia, para a própria China, deixando a classe trabalhadora sem acesso a empregos melhor remunerados. Esse foi o grande problema. Esse é o grande ressentimento da população de Ohio, por exemplo, onde acabou falecendo aquele líder da extrema-direita, Charles Kirk, enfim, de Michigan, Missouri, Illinois, Carolina do Norte, citar os estados que mais sofreram com a perda desses empregos. Mas essa foi uma escolha do próprio Estados Unidos, ou da burguesia estadunidense, que queria aumentar a sua taxa de lucro, fazendo tal ajuste estrutural, ou seja, criando desemprego e diminuindo os salários. Também simples assim. Essa escolha, evidentemente, gerou problemas sociais que a gente percebe hoje nos Estados Unidos. A gente não vai discutir isso, mas só citando, teve repercussões muito importantes, e depois da crise do subprime, isso virou um problema gigantesco. A crise bancária de 2008, 2009 elevou o desemprego a 10%, hoje está a 3%, está recuperando, uma queda brutal da economia, milhares de famílias perderam suas casas, milhares de trabalhadores perderam seus empregos, e gerou uma crise econômica brutal, que só foi debelada há pouco tempo. Até 2015, ela estava no auge. E o instrumento que se utilizou para tentar recuperar foi justamente a taxa de juros. Ou seja, os Estados Unidos chegou a colocar a taxa de juros em 0 e não teve efeito. A economia não cresceu, ninguém gerou emprego. Em primeiro lugar, porque estava todo mundo endividado, não queria fazer mais dívidas. E a economia dos Estados Unidos patinou até 2018, 2019, aí veio a Covid e a coisa ainda piorou, e deu uma pequena estabilizada durante o governo Biden, segurando a inflação, melhorando o emprego, chega a 3%, mas com empregos com qualidade bem menor do que antes e com remuneração mais baixa, gerando toda aquela confusão que nós estamos vendo. Muitos dizem que
há possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. Eu não vejo assim, mas, novamente, isso é um outro assunto. Então, o tarifaço de Trump, ele é inútil do ponto de vista de gerar empregos, não vai reverter essa situação, é uma situação crônica e estrutural. Muita coisa precisa mudar antes para ele fazer isso. E já tem gerado inflação, voltado à inflação no seu próprio país, sem falar nas tensões que ele cria ao redor do mundo. E, sinceramente, eu não sei se a gente pode considerar o Donald Trump só um idiota. Ele tem um projeto de poder aí, e ele usa isso como uma espécie de fantasma, um argumento para tocar o seu projeto. Mas é risível, completamente risível, esse esforço dele. Não vai levar a nada. Bom, mas há em algumas situações em que o déficit da balança comercial é um problema muito severo. Isso para os pacientes, parece que eu estou no hospital de novo, para os países do sistema periférico do capitalismo, esse é um problema. Eles são países dependentes de tecnologia, dependentes de produtos de alto valor agregado e exportadores primários, exportadores de commodities. Então é necessário fazer um esforço muito grande para exportar uma quantidade de commodities que supere a importação de valores, de mercadorias com alto valor agregado, ou seja, caras. Então nós temos que fazer um volume muito grande de exportação, o que tem gerado problemas, inclusive problemas ambientais. Para os países que não têm autonomia monetária, a coisa é pior ainda, porque se eles não fizerem superávit, eles não conseguirão pagar suas dívidas. E aí eles têm duas opções: renegociar e ficar à mercê da exploração dos países centrais do capitalismo indefinidamente, ou dar o calote. Não tem outra. O que está acontecendo na Argentina é um exemplo clássico disso. Eu não acho que a Argentina vai dar o calote, pelo menos intencionalmente. Então vai ficar à mercê, e a população, que já está, acho que chega a 50%, já está abaixo da linha da pobreza, vai continuar desse jeito. Ou será que não? Ou será que o povo, a organização popular, poderá mudar essa situação? Mas esse é o aspecto visto através da lente da TMM da balança comercial, o que é bastante simples mesmo, não tem muito mistério, né? Déficit na balança comercial para países como Estados Unidos, Alemanha, não são um grande problema, principalmente para os Estados Unidos, né? Bom, o segundo aspecto era a construção da economia popular. Aí começam as minhas divergências com a TMM. Para a TMM, a solução, uma das soluções, mas é a solução principal, muito defendida pela Stephanie Kelton, que é a criação de empregos federais, principalmente no que ela chama da área do cuidado, que seria educação, saúde, meio ambiente, assistência social, com um salário digno. No seu último artigo, ela coloca o salário digno, $15 por hora. Isso não é digno nada. Esse é o salário de um pobre. Você criar uma classe trabalhadora pobre trabalhando para o governo federal. Não, né? Não vai dar certo. Mas isso é o que eles propõem. E a soberania
viria do pleno emprego, mas ela não cita em momento algum os mecanismos de controle político. Aliás, esse é o grande problema da TMM. A TMM desconsidera completamente o caráter de classes da sociedade e o caráter de classe do próprio Estado. Ela considera os problemas atuais como os defeitos de avaliação e execução de políticas fiscais e monetárias. Então, eles não estão executando as melhores práticas em política monetária e em política fiscal. O governo insiste em não fazer déficit fiscal na área social, mas faz gastos vultuosos para o complexo militar, industrial militar. Sim, é verdade, mas vai continuar fazendo, porque isso aí interessa a burguesia. Ela não coloca essa questão da soberania popular e da dimensão de classes, do conflito destrutivo, da própria luta de classes nesta equação. Isso torna a teoria bastante frágil na minha modesta avaliação. Nós temos um ajuste que praticamente se resume a vamos gastar, não há problema, vamos olhar para a economia real e não para números do déficit fiscal, vamos tributar melhor, vamos achar a taxa de juros que não prejudique a economia, não prejudique, não torne o dinheiro caro, como eu já falei, mas ao mesmo tempo remunere o capital que sirva como investimento. Isso nem tem acontecido dessa forma, porque a financiarização tem monopolizado o próprio mercado produtivo. Então, você tem, por exemplo, vou citar um exemplo, a Eletrobras, ela está quase que completamente capturada pelo BTG e não vai fazer investimentos estruturais antes de remunerar seus acionistas. Então, se a gente quiser industrializar o país, a gente tem que pegar a Eletrobras de volta, porque sem energia não tem industrialização, e nós já estamos na beira de um colapso energético, gente. Os especialistas, os engenheiros que trabalham inclusive para agências governamentais já falaram isso mais de uma vez. Então não existe nem a possibilidade de industrialização aqui no Brasil sem a retomada da Eletrobras. Algo muito semelhante acontece nos Estados Unidos. Embora a infraestrutura lá seja muito maior que a nossa, evidentemente, mas ela está atrelada ao mercado financeiro da mesma forma. Então, essa falta de dimensionamento de classes, essa percepção da própria luta de classes como verdadeiro motor desses conflitos todos, tornam, mais uma vez, essa teoria bastante frágil e uma espécie de tentativa de administração humanitária do capitalismo. Na minha opinião, é a mesma coisa que você querer criar uma cascavel na banheira. Não vai dar certo, amigo. Não vai dar certo. O problema é o capitalismo. Mas é claro que você pode fazer reformas a partir da TMM. Devemos fazer reformas a partir da TMM para caminhar para uma economia mais justa. Mas não podemos parar por aí. Bom, basicamente, essa era... Podia falar um pouco mais, nós avançamos demais no tempo, mas basicamente essas são as críticas, era o que eu queria pontuar no vídeo de hoje. E lembrando que hoje nós terminamos a jornada sobre as discussões das tendências macroeconômicas que começaram lá com as políticas de austeridade na década de 20, com Halter, Rich, Pantaleone, passamos pelo arranjo keynesiano,
passamos pelo neoliberalismo e chegamos até MM. Vai aqui o meu limite. A partir do próximo vídeo, a gente vai ter que mudar de patamar e discutir questões que estejam um pouquinho fora desse universo que nós discutimos desde que o canal começou. Mas é isso aí, bom fim de semana. Para quem gostou do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe. Vamos ajudar aí nessa jornada. E um bom fim de semana para todo mundo.